Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando mais esse vídeo sobre uma reflexão que eu estou tendo a respeito de por que os seres humanos que disseram ou falaram, lutaram, enfim, foram em frente pela liberdade dos outros e que justamente gritavam, vamos dizer, um jacuzzi, Alá, Emile Zola, falou para as pessoas o seguinte: vocês estão sendo enganados todos os dias. Por que essas pessoas angariam tanta. É ambivalente, tem muita simpatia, mas também muita antipatia. Por que as pessoas são tão ferrenhas em defender justamente aquilo que mais as oprime? E aí eu começo a me questionar seriamente sobre as ditas questões sociais, das quais eu muitos anos na juventude escutei e fui criado e doutrinado nos pensamentos, enfim, né, ditos de esquerda, vamos dizer assim. Mas é muito além de política. Pessoas que disseram e falaram pela experimentação da vida, pela espiritualidade, pela busca, pela total liberdade e fim da doutrinação sobre o pensamento, sobre os corpos, sobre a alma. Essas pessoas foram atacadas, perseguidas e na maioria das vezes até mortas. O que isso revela? Que as ilusões são mais fortes do que a vontade de quebrá-las. E que se um dia um Cristo aparecer diante de você, não em forma de Cristo ou de uma imagem que você acredita que é o Cristo, que na verdade essas imagens são só uma representação europeia, né, do que teria sido, porque o Cristo real provavelmente ou era negro ou muito próximo disso, por ter nascido ali no Oriente Médio. E mas um Cristo da vida real, um Cristo que está liberto, e se um dia ele passar diante de você e você não tiver olhos e não perceber tudo que você grita nas igrejas, nos cultos, não importa de qual forma de religião, serão todas em vão, porque de que vale? É um pouco a parábola do bom samaritano. Então, a grande verdade por trás de tudo isso é que os maiores defensores do dito, né, sistema injusto, porque não existe sistema, não existe capitalismo, não existe nada disso. Existem pessoas vivendo e com ideias na cabeça delas. E se você atacar uma ideia de alguém, como as pessoas têm um nível muito baixo de consciência, elas se sentem atacadas pessoalmente, na carne, no corpo delas. E não que elas carregam ideias prejudiciais. E elas vão lutar, às vezes, com unhas e dentes, literalmente, até a morte, para defender as ilusões que elas foram doutrinadas. Justamente contra o que elas pregam diante de um Cristo, que é uma pessoa libertadora. Então, cuidado com as suas ilusões. Em algumas vezes, até comentando e falando sobre esses assuntos, uma pessoa que nem é tão afeita aos assuntos, um dia, cara, o que você usa? Falei, usa o quê? Como assim? Não, essas coisas que você fala, o que você usa? Falei, cara, nem álcool eu bebo, eu gosto de preservar a minha saúde física, mental, espiritual, e nem álcool eu bebo. Então, a gente quebrar esses paradigmas de que ser espiritual, ser filosófico, ser amoroso é coisa de bicho grilo, sei lá, uma coisa do Zé Maconhinha, do drogadinho. E, cara, e não é desmerecendo essas pessoas que usam isso, as substâncias são subterfúgios, né, para ela poder suportar a vida insuportável que ela está tendo emocionalmente. Mas são válvulas erradas de escape, né? Tem outras que poderiam fazer ela crescer, prosperar, enfim, como pessoa, como ser humano. Então, cuidado, analise antes de julgar alguém que passar diante de você. Por que
eu grito a dizer que essa pessoa está trazendo ideias, e aí você tenta invalidar as ideias falando, isso provém de uma substância. Digamos que eu usasse, não uso, mas digamos que eu usasse alguma coisa, seja lá o que for. Vamos falar maconha, vai. O pensamento é mais inválido porque alguém fumou a maconha? Embora, de novo, eu nunca tenha usado e não me apetece nada disso, mas significa que o pensamento é inválido porque veio de um lugar que o cara usou uma substância. Então o que vale não é o pensamento em si, o que vale é a substância. E como eu tenho um preconceito em relação à substância, o pensamento que deriva dele, e que não é derivado dele, porque o nosso corpo não é inteiro uma maconha, teria que ser a maconha falando para ser totalmente um preconceito com a maconha, mas como a maconha não fala, teria que ser melhor revisitado esse ponto, certo? Quem está falando é uma pessoa, sob efeito de algo ou não. Por que esse pensamento existe? É mais embaixo a nossa busca e a nossa existência. Só que, como a gente se aferra, como a gente se gruda brutalmente às nossas ilusões, alguém que questiona elas é muito perigoso, porque vai me colocar num lugar de insegurança. Como que eu vou saber se onde a minha ilusão me deixa pelo menos seguro? Eu sei que eu tô aqui. É ruim, mas eu sei como é. Eu fiz uma frase uns anos atrás, mas tem umas parecidas, que é no sentido, eu prefiro o inferno conhecido do que o céu desconhecido. Então, senhores, senhoras, e agora tem 10 milhões de denominações para os seres humanos, mas enfim. Como pensar com mais acuidade? Esqueçam. É a substância. Não, não é. Por que esse pensamento é ou não relevante? Por que eu cheguei ao ponto de zombar do pensamento dizendo que ele veio de uma maconha, que é algo que eu tenho um preconceito? E aí, olha que graça. Justamente a pessoa que te bota em xeque diante das suas ilusões, essa pessoa se torna perigosa. E emocionalmente você vai fazer de um modo bem infantil o máximo possível para não ouvir, não ver ou não questionar. Então, quem é o verdadeiro dominador da história? São as elites, as aristocracias, a nova ordem mundial? Não, é você, que é enganado todo dia por você mesmo. Você se engana com você mesmo e acredita nas suas próprias ilusões. A busca é individual. Não existe capitalismo, não existe sistema, não existe nada. Só você. Isso é muito solipsista. Não, você está falando que é só você. Olha bem, só existe você. A sua carcaça faz parecer que esse corpo está descolado de quem você é. Reintegra isso e volta a ser um indivíduo, algo que não pode mais ser dividido. Quando você se torna um indivíduo, você é o próprio universo, o próprio cosmos, ou o próprio Deus, como você queira falar. O que todos os mestres desde a antiguidade falam. Cristo, Buda, Maomé, todos, de qualquer religião, de qualquer espectro, de cultura e filosofia. Por isso, torne-se um indivíduo que não pode ser dividido por nada ou por ninguém, porque suas ilusões sumiram. Não existem mais ilusões. O maior potencial de manter a Matrix, vamos dizer assim, né, usando a simbologia do filme, são as pessoas inconscientes, porque todas elas podem virar um agente Smith. Basta que você bote em xeque aquele modelo de vida, de sistema, enfim, como eu disse, não tem sistema, mas um modelo de vida, de pensamento, de arquétipos que você carrega, de crenças que você carrega. E se você botar isso em xeque, como o Neo, né, que é o herói da história, quando você bota isso em xeque, o que acontece? Todo o sistema, todas as pessoas, as vivências que estão ali, todas aquelas vivências são potenciais inimigos. Elas se tornam agentes Smith para manter a Matrix seguindo e perfeita. Porque não é possível pensar. Aquele nível de consciência, ele é um potencial inimigo. Não uma pessoa que vai pensar e refletir sobre o que está sendo dito. E aí não importa se veio de
de maconha, crack, droga, qualquer álcool, qualquer coisa que a pessoa tenha dito. Se você está desperto e consciente, você vai extrair uma sabedoria daquela ideia, daquele pensamento. Não importa. Não importa. Não tente desqualificar como uma atitude infantil um pensamento pela pessoa. É como se você falasse: esse pensamento não é válido porque foi dito por alguém que mora em Mongaguá. Por quê? Não, porque eu só acredito em pessoas de São Paulo. Não importa de onde veio o pensamento, nós encarnamos o pensamento. Por isso não existe capitalismo, socialismo, sistemas, não sei o quê. Existem pessoas vivendo, e praticando, e falando, e andando, e vivendo as suas vidas, e expressando essas pulsões de ideias, que muitas vezes totalmente ignorantes e imbuídas nas ilusões. Se um Cristo passar diante de você e tentar te despertar, com o coração e a alma tranquila, aceite. Aceite e tente ver com todo o seu espírito o que essa pessoa está efetivamente dizendo. Não de onde ela é, não a roupa que ela usa, não o carro que ela anda, não a casa que ela habita. Isso é irrelevante. O que é relevante é o pensamento, é a ideia. Por isso, se combatemos ideias, não combatemos pessoas. Pessoas são portadoras de ideias. Elas estão inconscientes, elas não conseguem perceber que aquelas ideias são deturpadas e ilusórias e levam elas para o buraco. Como que eu poderia ser contra alguém? Como eu poderia ser contra uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Entendem o ponto? Vou deixar aqui essa reflexão para vocês, que um enorme carinho possa perpassar a vida de vocês. Um abraço, um beijo na alma. Tchau, tchau.